Direto da redação. Eu sou um péssimo profeta. Por Já quê? vou falar isso. Na semana passada eu fiz um artigo na minha rede social X, você vai conferir agora o que eu falava na minha rede social X. Tem uma semana ou mais de uma semana, eu não lembro bem a data aqui. Põe aí na tela aí o que eu falava. Que o Márcio Canella, que foi alvo de uma das fases da Operação Unicarne, essa aí que é a do Márcio Canella? Não, essa Não, aí é mais nessa não. recente. Essa é mais recente. Aí. Olha. Que o Márcio Canella, ele, a partir dali, começava a avaliar a possibilidade de se deslocar, não ser mais candidato ao Senado e ser candidato à Alerj. Isso ficou em suspenso, muita gente duvidou, porque ele demorou a anunciar isso, né? Demorou a falar sobre isso. Mas é isso que ontem o Márcio Canella, então, vaticinou que ele é candidato à Alerj. Ele gravou um vídeo na rede social dele explicando as razões que o levaram a ser candidato ao Senado, a abdicar da Deputado estadual. candidatura ao Senado, mas isso tem mais segredos do que supõe a vã filosofia. Você aqui meio shakespeariano, mas daqui a pouco eu vou explicar por quê. Põe o vídeo primeiro do Márcio Canella, por favor. Olá, minhas amigas, meus amigos, minhas irmãs e meus irmãos de todo o estado do Rio de Janeiro. Hoje é um dia muito importante na minha trajetória de vida pública e é com o coração cheio de responsabilidade e de amor pelo nosso povo, em especial por Belfor Roxo e por toda a Baixada Fluminense, que venho até vocês para compartilhar uma decisão amadurecida com muita reflexão ao lado do nosso grupo político. Decidimos que o melhor caminho nesse momento é o continuar ao lado de quem mais precisa e por isso disputarei um novo mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Eu sei que milhares de cariocas e fluminenses vinham depositando em mim a confiança e o incentivo para disputar uma vaga ao Senado da República. A vocês que me colocaram na liderança em praticamente todas as pesquisas de intenção de voto, eu deixo o meu agradecimento do fundo do meu coração. Essa confiança eu levarei na minha memória e no meu coração para sempre. E é justamente por respeitá-la profundamente que eu tomo a decisão que eu considero mais correta nesse momento. Porque Belfor Roxo e a Baixada Fluminense não podem esperar. Preciso cada dia mais de parlamentares dispostos a encarar o crime de frente, combater a criminalidade para melhorar a vida das pessoas, lutar por mais segurança, por mais saúde, por mais qualidade de vida. As conquistas alcançadas até aqui não podem e não vão parar. E como deputado, ao lado da nossa gente, eu seguirei firme, lutando para melhorar toda a Baixada Fluminense, com fé e coragem para transformar hoje e sempre. Um forte abraço e fique com Deus! O Fabrício tá ali. Esse final foi ótimo. Vai, manda todo mundo ficar com Deus. Chico, segura nas mãos de Deus e vai. O Canella... Não, mas deixa eu te explicar o que está acontecendo ali nos bastidores ali. São especulações, mas o que está se conversando. Entrou em campo ali o Eduardo Paes. Há uma tentativa hoje, para você entender como é que essa situação é complexa, do PT nacional em esvaziar a campanha do Flávio Bolsonaro em nível nacional. E um desses esforços do PT é evitar que os republicanos vá se alinhar ao Flávio Bolsonaro. Essa questão ela passa também pelo Rio de Janeiro. Os republicanos aqui tem candidato a governador, que é o Antony Garotinho, mas a preocupação do republicano não é com o Garotinho. O republicano está preocupado com a eleição do Crivella para o Senado. Exatamente. E há uma dificuldade. O Eduardo Paes e o PT, começou o PT nacional, todo mundo, a tentar fazer ali traçar uma harmonização entre Eduardo Paes e os republicanos. A dificuldade ali está no Crivella com o Eduardo Paes. Porque não se bicam, né? Uma animosidade, foram adversários na eleição. Sim. Mas há uma outra questão ali também, Pedro Paulo. Porque esse movimento lá atrás já existia, mas quando o Eduardo Paes faz o movimento e lança Pedro Paulo, isso atrapalharia o Crivella. Isso deu uma certa interceptada no processo que estava sendo negociado. Essa questão voltou a ser discutida. Há uma informação, há de se confirmar ou não, que o Canella e o Eduardo Paes já estariam também dialogando, e esse recuo do Canella também está dentro desse processo, desse caldeirão todo, desse bote. Eu ouvi esse comentário ontem, depois desse vídeo foi divulgado do Canella. Exato, então já existe essa construção, existe essa
pode nem se consolidar, mas que conversa... Já começou. A conversa existe, Sim. A conversa tá acontecendo. E são fontes seguras, tá? Seguras demais. Então tá se conversando isso. E por que o Canela, ele vai fácil hoje, é difícil desatrelar ele com Douglas Ruas, talvez. Mas o partido dele, União Brasil, o PP, esses partidos, eles já caminham numa vertente independente, uma certa neutralidade no plano nacional. Sim. O plano estadual é outra coisa. Mas veja bem, por que o Canela, ele abre diálogo com o Eduardo Paes, ou abriria? Porque o Vaguinho não abre, porque o Vaguinho já está alinhado ao garotinho. Ele já está alinhado lá. Mas você então não concorda comigo que tudo pode acontecer? Tudo pode mudar a qualquer momento, não pode? O retrato... Tem a pesquisa aqui, olha só, o que está acontecendo no Rio de Janeiro nesse momento na eleição, na sucessão. O candidato mais fácil hoje para o Eduardo Paes derrotar na eleição do Rio, sabe? Isso não sou eu que estou dizendo não, tá? São É a as pesquisa. pesquisas. Sabe quem é? Hum. Antony Garotinho. É o melhor adversário para Eduardo Paes no segundo turno, para Eduardo Paes derrotar. Pelo índice de rejeição do Garotinho, que é muito grande. Mostra aí o resultado. A pesquisa, a agência Fonte Exclusiva, a agência de monitoramento Portal Viu, ela faz um estudo de todas as pesquisas que saem. E essa aí é da última pesquisa Quest, Genial Quest. Então mostra ali por que Garotinho seria o adversário mais fácil para Eduardo Paes. O Douglas Ruas, que é o candidato do PL, com tudo, o Douglas ele tem mais possibilidade, ele é um candidato mais forte no enfrentamento com o Eduardo, ainda que esteja muito distante, que as pesquisas no momento apontam isso, mas ele é mais sólido na direita do que o Garotinho. Por quê? Nessa pesquisa aí, o Douglas Ruas, ele pega voto da direita extremista bolsonarista e também da direita que não é bolsonarista. Sim. O Garotinho não, o Garotinho pega uma parcela, uma pequena parcela. O Garotinho é muito barulhento. Gosta de fazer um Mas alvoroço, ele tem um né? índice de rejeição muito alto. O índice de rejeição do Garotinho chega a ultrapassa 60%, cara. Então, assim, é muito complicado, é muito complexa a situação. Agora, se eu tenho essa leitura, as pessoas têm essa leitura. Com certeza. Sabe disso, né? Mas o PT nacional não está preocupado. A questão regional aqui, talvez ela seja relevante, mas não seja tão relevante quanto no plano nacional. A preocupação do PT nacional é muito mais com o atrelamento dos republicanos com a candidatura do Flávio Bolsonaro, que eles querem isolar o Flávio Bolsonaro e tem conseguido fazer isso, né? Tem conseguido fazer Blindaram isso. ele direitinho. Tem conseguido isolar o Flávio Bolsonaro. Mas na sucessão aqui do Rio de Janeiro, na eleição do Rio de Janeiro aqui, a entrada do Canela como candidato a deputado estadual faz um negócio, ele cria um certo entusiasmo entre os candidatos. Né? Não, os candidatos estadual, porque vai fortalecer a nominata do União Brasil, vai levar voto para a União Brasil. O que aconteceu com o Canela agora, recentemente, isso não quer dizer muita coisa para o eleitor do Canela. O eleitor do Canela sabe quem é Canela, sabe o tipo de negócio que Canela toca, sempre votou no Canela desse jeito. E ainda que o Vaguinho seja opositor, vai discursar lá contra o Canela, mas todo mundo sabe que estava todo mundo junto e misturado. Até recentemente eram compadres. Sim. Rompeu a ruptura, veio na eleição presidencial, que o Vaguinho ficou com Lula e o Canela ficou com o Bolsonaro. Sim, Bolsonaro. Ali se deu uma ruptura. O Canela se elegeu prefeito em Belfor Roxo, ele tinha 80% de aprovação popular em Belfor Roxo. Isso não é pouca coisa, cara, não é pouca coisa. E se você ler a decisão do Alexandre de Moraes, que derrubou as cautelares do Canela... As medidas cautelares, né? Olha, o Alexandre de Moraes foi buscar fundamentos na Constituição de 2015, na Carta Magna, lá na Inglaterra, para o Canela. Ele fundamentou na Carta Magna, um cidadão pode ser preso sem... Roberto, fica quieto. Caraca. Filho. Não, eu só tô te mostrando o seguinte, que é diferente o procedimento do Canela e com a queda das medidas cautelares do Canela, o Canela candidato a estadual, isso cria um ânimo para a chapa do União Brasil. O pessoal tava com medo. Sim. É. E é bom essa observação sua, você tá falando isso, porque a eleição já tá na porta praticamente. Tá, começa. E o Canela de Bom Jesus de Itabapuana. Exatamente. É aqui pertinho de Bom Jesus de Itabapuana. A família toda do Canela é de Bom Jesus de Itabapuana. E vou te dizer uma coisa, eu não sei, assim, o Canela é uma figura controvertida, mas o Canela é capaz de determinados gestos que você não imagina. Isso aí eu vou falar aqui porque eu assisti. Se você me perguntar quem é a Canela, eu nunca vi mais magro nem mais alto. Mas isso eu tô falando que eu assisti. Tinha uma menina
que tinha um braço amputado. Olha que loucura isso, hein? Um braço amputado. Hum. Ela não tinha os 2 bracinhos, ela escrevia com o pé, ela comia com o pé. Essa imagem chegou, o Canela. O Canela liga para uma pessoa falando: quero fazer, posso fazer uma doação, mas não quero aparecer, não, só quero mandar para chegar na menina. Porque a menina precisava ir a São Paulo para fazer um negócio, para botar uma prótese. Rapaz, aí foi o emissário dele lá, e não era na cidade dele, não, era na cidade da sua cidade de Campos. Foi lá e entregou. Entregou a menina, pediu para não. O único nome que a menina soube que era é Márcio. E a menina gravou um videozinho. Tio Márcio, obrigado, tá aqui, tô indo para São Paulo. Depois eu fui descobrir que se tratava. Resolveu a situação da menina? Não, a menina foi lá, fez o exame para botar o próximo, resolveu a situação do Canela. Então, assim, são questões como essa. Eu tô te dizendo um fato. Que vai costurando, né? Não, um fato que ocorreu numa cidade, mas isso dentro da Baixada, se ele fez isso num fato em Campos, ele deve ser habituado, porque esse Canela é um cara rico, é um empresário no ramo de combustíveis, é um cara rico. Ele provavelmente faz isso com certa frequência dentro do reduto eleitoral dele, que é Belford Roxo, não sei se com intenções políticas ou não, mas que tem impacto eleitoral na trajetória política desses caras, né? Então, isso não é um negócio tão fácil, né? Ele vai poder ser candidato, ele vai ser candidato, ele vai se eleger, tem chances, grandes chances De ser eleito, de né? se eleger deputado estadual. Exato. E eu não sei como fica nessa história aí a questão do Vaguinho. A dúvida é se Vaguinho vai estar elegível para ser candidato a senador. E tem um outro movimento ainda nessa questão estadual, que é nesse processo de esvaziamento de candidaturas dentro do Republicanos. Se o garotinho persistir candidato, ou for candidato, porque nós estamos num cenário de muita volatilidade, você não se surpreenda se o André Português foi prefeito de Miguel Pereira também anunciar apoio ao Eduardo Paes. Desistir, Eita, é possível, né? dá um desgaste, porque as adesões de garotinha até aqui tem sido de quem? De Wilson Witzel, tem sido de Francimara, que foi prefeita de De São Francisco da Bapuana, E Edu Paes levou o partido que era vice de Garotina, bicho. Exatamente. Levou o partido do Renato Cozzolino. As perdas do Garotina são muito maiores até aqui. Você acha ainda que pode existir segundo turno para governo? Governo estadual, que eu tô falando. Pode. Não tem nada decidido. A eleição tá longe de ser decidida. Você tem um universo de pessoas indecisas. Essas pesquisas que eu vejo o pessoal divulgar aí, por exemplo, de deputados, 30 ou 50 deputados mais votados, ninguém nem lembra em quem votou para deputado na eleição passada. O voto de deputado ele se consolida a 15, 10 dias da eleição ali, quando aparece ali, aí você pode levar a sério. Para governador agora, com esse índice de indecisos, nada posto. E Eduardo Paes tem limitações também, rapaz. Eduardo Paes já foi candidato em eleições. Eduardo Paes, se ele tiver candidaturas que o confrontem em condições de debate com ele tem dificuldades. Sim. O Eduardo Paes é um candidato muito como é que eu vou dizer, de região de Zona Oeste, de Rio de Janeiro, né? O Eduardo Paes ele tem dificuldade no norte, ele tem dificuldade na região dos Noroeste também. A classe política, os prefeitos, eu estou te falando de conversas com prefeitos. Eles só vão com o Eduardo Paes se o Eduardo Paes tiver chances reais de vitória. Ou é inevitável a vitória de Eduardo Paes. Os prefeitos vão com o Eduardo Paes. Se tiver alguém que ameace Eduardo Paes, fica todo mundo em cima do muro. Por quê? Eu não sei se é fato, não sei. Eduardo Paes tem a péssima fama de não ser cumpridor de acordos. O pessoal fala isso, comenta o Eduardo Paes. Tem um grupinho dele ali, que é Pedro Paulo, aquela galerinha dele ali, é o timinho dele, é o clube do Dudu. Isso eu tô te falando de conversa com o prefeito. O prefeito conversa, fala com a gente. Não vou aqui declinar o nome de prefeito, não vou deixar ninguém mal. Mas essa é uma construção que existe. Ele precisa desconstruir isso.